Hoje vamos desvendar os mistérios e as reviravoltas da história de Esther. Mas antes, já sabe, né? Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos bombásticos. Esther não foi apenas uma rainha, ela foi uma heroína que arriscou tudo pela sua fé e seu povo. Se você estivesse no lugar de Esther, teria a mesma coragem? Comenta aqui embaixo e vamos debater essa história incrível. Vamos voltar no tempo para a Era Dourada do Império Persa, sob o domínio de Xerxes, o Grande. Imagine palácios deslumbrantes, festas que duravam semanas e uma sociedade vibrante que era um caldeirão de culturas, ideias e intrigas políticas. Esther emergiu como uma figura icônica nesse cenário de esplendor e perigo. A corte do rei Xerxes, em Suzã, não era apenas um lugar de luxo desenfreado, mas também um campo de batalha diplomático onde uma palavra errada poderia significar a morte. Aqui, Esther não só sobreviveu, mas também prosperou, usando sua inteligência e coragem para tecer uma rede de influência que eventualmente salvou seu povo de um genocídio iminente. A história de Esther é um testemunho do poder da astúcia e da fé em um mundo onde o esplendor frequentemente mascarava os perigos mortais. Imagine um mar de exilados mantendo viva uma chama de cultura e tradição num império que se estende por continentes. Os judeus no Império Persa eram sobreviventes do desmoronamento de seu próprio reino, em Jerusalém, espalhados como sementes ao vento após a conquista. Sob o domínio persa, eles tinham uma dupla face de vida. Por um lado, eram tolerados, permitidos a reconstruir seu templo e praticar abertamente sua religião. Por outro lado, eram perpetuamente estrangeiros, vivendo à sombra da suspeita e do preconceito. A trama de genocídio desencadeada por Haman não era apenas uma ameaça isolada, mas um reflexo de uma tensão subterrânea constante. A vida deles estava pendurada por um fio que poderia ser cortado a qualquer momento pelas maquinações de um vizir ambicioso ou pelo decreto de um rei despótico. A saga de Esther é, portanto, um episódio de audácia e estratégia, onde a fé e a astúcia se entrelaçam para proteger um povo à beira da aniquilação. Xerxes I, também conhecido como Assuero na tradição bíblica, foi um dos mais famosos reis do Império Persa, governando de 486 a 465 a.C. Sua administração foi marcada por tentativas de consolidar e expandir os vastos territórios que herdou de seu pai, Dario I, incluindo campanhas militares notáveis, como a invasão da Grécia. Na história de Esther, Xerxes desempenha um papel central como um monarca que, inicialmente alheio às maquinações de seu conselheiro Amã, é eventualmente persuadido por Esther a intervir a favor dos judeus. Sua figura é retratada como poderosa, porém acessível às influências de pessoas próximas, ilustrando como até os mais poderosos líderes podem ser guiados por conselhos de seus. Imagine uma jovem cuja vida parece desenhada pelas mãos do destino para ser extraordinária. Esther, ou Hadassa, nasceu em um lar humilde, órfã, e foi criada sob a tutela de Mordecai, seu primo, que a educou não apenas nos caminhos de sua fé, mas também nas artes da diplomacia e sabedoria. Sua vida tomou um rumo de conto de fadas quando foi escolhida para participar da seleção da nova rainha de Xerxes, após a queda de Vasti. Esther, com sua beleza estonteante e uma mente afiada como uma navalha, não era apenas uma candidata entre muitas. Ela brilhou como um diamante entre pedras comuns, conquistando o coração do poderoso Xerxes. Mas o que realmente a fez destacar-se foi sua habilidade única de permanecer verdadeira aos seus princípios enquanto navegava pelas águas traiçoeiras da corte persa, mantendo sua identidade judaica em segredo até o momento crucial. Esta estratégia não apenas a elevou ao trono, mas também preparou o palco para sua futura bravura e astúcia políticas que seriam vitais para a salvação de seu povo. Esther é amplamente celebrada por suas notáveis qualidades pessoais, especialmente sua coragem e inteligência. Sua coragem é evidente quando ela escolhe se revelar como judia ao rei Xerxes, arriscando não apenas sua posição, mas também sua vida, para salvar seu povo da destruição.
Esse ato de bravura destaca seu compromisso inabalável com sua fé e seu povo, demonstrando uma força de caráter excepcional. Além disso, a inteligência de Esther é uma ferramenta crucial em sua sobrevivência e sucesso. Ela usa sua sagacidade para ganhar o favor do rei e para orquestrar cuidadosamente o momento e o modo de revelar as maquinações de Amã. Sua habilidade em manipular situações políticas complexas, mantendo um equilíbrio delicado entre assertividade e modéstia, ilustra uma perspicácia política raramente vista. Amã é a encarnação do mal na narrativa de Esther, um homem cuja sede de poder é apenas superada por sua vingança. Seu ódio era tão profundo que não se contentava em punir apenas Mordecai. Ele queria extinguir todos os judeus, em um golpe genocida que ecoaria através das eras. O plano sinistro de Hamã começou com uma engenhosa manipulação política. Ele convenceu o rei Xerxes de que os judeus eram uma ameaça subversiva ao império, usando mentiras e meias-verdades para pintar um quadro de deslealdade e desobediência. Amã prometeu encher os cofres do reino com 10.000 talentos de prata como pagamento pelo extermínio, e com a autoridade real em mãos, um decreto foi emitido, marcando uma data para a destruição total dos judeus. Com um sorriso cruel e um coração envenenado, Amã ergueu uma forca gigante para Mordecai, planejando não apenas uma morte simbólica, mas um espetáculo de terror que reforçaria seu domínio pelo medo. A corte persa durante o reinado de Xerxes era um epicentro de política e intriga, refletindo a complexidade e a magnitude do próprio império. Os oficiais da corte, incluindo nobres e conselheiros, frequentemente envolviam-se em manobras políticas para obter favores, poder e influência junto ao rei. A luta pelo poder não era apenas uma questão de ambição pessoal, mas também um meio de sobrevivência na hierarquia rigorosamente estratificada da corte. Além disso, a vastidão do Império Persa, abrangendo várias nações e culturas, exigia uma administração habilidosa e frequentemente dava espaço para disputas locais serem levadas até o nível imperial. As decisões tomadas na corte afetavam milhões de súditos, e a influência sobre o rei era uma moeda preciosa. Intrigas e conspirações eram ferramentas comuns, usadas pelos membros da corte para avançar suas agendas e neutralizar adversários, como ilustrado vividamente pelo complô de Amã contra os judeus. A coragem de Esther atinge seu ápice no momento dramático em que ela decide enfrentar o próprio rei Xerxes, desafiando as rígidas leis da corte persa que puniam com morte qualquer um que se aproximasse do rei sem convocação. Com a vida de seu povo pendurada por um fio, Esther transcende o medo e se arma com uma resolução férrea. Após 3 dias de jejum, em que busca força em sua fé e em sua comunidade, ela se adorna com as vestimentas reais e atravessa os umbrais proibidos do salão do trono. Ao se apresentar diante do rei, Esther está totalmente ciente de que cada passo poderia ser o último. Mas em vez de morte, o rei, surpreendido e encantado pela visão de sua rainha, estende-lhe o cetro de ouro, um gesto que garante sua vida e lhe dá a palavra. Esther, então, não apenas salva sua pele, mas aproveita da oportunidade para tecer sua influência, iniciando uma série de eventos que desvendaria as tramas de Hamã e salvaria seu povo. Este ato não é apenas corajoso, é revolucionário, pois Esther usa sua posição e inteligência para reverter uma sentença de morte em uma celebração de vida e justiça. Esther habilmente organiza 2 banquetes que são cruciais para o desenrolar de sua estratégia para salvar seu povo. O primeiro banquete é um convite exclusivo para o rei Xerxes e para Amã, onde ela começa a tecer sua trama com habilidade e sutileza. Durante o banquete, ela cativa o rei com sua graça e hospitalidade, criando um ambiente de conforto e exclusividade. No entanto, ela decide não revelar seu pedido imediatamente, aumentando a curiosidade e o interesse do rei. Ela apenas expressa seu desejo de que ambos compareçam a um segundo banquete no dia seguinte, prometendo então fazer um pedido especial. No segundo banquete, Esther, com uma mistura de vulnerabilidade e força, faz sua jogada mestra. Ela começa revelando sua identidade como parte do povo judeu,
um fato que até então permanecera oculto ao rei, tecendo uma narrativa que transforma a questão política em algo profundamente pessoal para o rei. Ao fazer isso, ela não apenas choca Xerxes, mas também estabelece uma conexão emocional, fazendo com que o rei veja a trama genocida de Amã como um ataque direto contra sua própria rainha. Esther expõe Amã habilidosamente, apresentando o decreto que ele enganou o rei para aprovar, não como uma medida administrativa, mas como uma sentença de morte para ela e para seu povo. Esta revelação coloca Amã numa posição indefensável, ao mesmo tempo em que força o rei a reconsiderar suas decisões e lealdades anteriores. Esther utiliza uma combinação perfeita de inteligência emocional e estratégia política, não apenas para expor as maquinações de Hamã, mas para realinhar as simpatias do rei, garantindo uma reviravolta dramática nos eventos que se seguem. O clímax da história de Esther não apenas redefine o destino de um povo, mas também sela seu legado com a criação do Purim. Após a dramática queda de Amã, Esther e Mordecai são catapultados para posições de poder, permitindo-lhes escrever um novo decreto que empodera os judeus a se protegerem de forma decisiva. Isso desencadeia uma onda de retribuição controlada por todo o império, onde, por uma mudança refrescante, os judeus passam de vítimas a vencedores. A celebração do Purim é uma explosão de alegria e alívio coletivo, marcada por festividades que incluem banquetes, trocas de presentes e atos de caridade, simbolizando não apenas a sobrevivência, mas a renovação da justiça e da dignidade. Purim torna-se assim não apenas um memorial da astúcia e coragem de Esther, mas um grito de resiliência e identidade inquebrável, celebrado anualmente com máscaras e merrymaking, lembrando a todos que, mesmo nas sombras da adversidade, a luz da esperança e da humanidade pode prevalecer. A Esther não é apenas uma heroína de uma época passada. Ela é uma tocha que ilumina o caminho para a autonomia e a resiliência femininas em qualquer era. Em uma sociedade que frequentemente relega as mulheres ao segundo plano, a história de Esther destaca a força inerente e a liderança estratégica que as mulheres podem e têm desempenhado ao longo da história. Sua coragem ao confrontar o poder absoluto do rei, sua astúcia ao manipular as circunstâncias a favor de seu povo e sua firmeza ao arriscar tudo por uma causa maior são qualidades que transcendem o tempo e o lugar. Esther nos ensina que, nas mãos de uma mulher decidida, os fios da intriga e do poder podem ser tecidos em uma tapeçaria de mudança e salvação. Ela é um ícone da capacidade feminina de enfrentar desafios insuperáveis com graça e inteligência. Assim, Esther permanece uma figura emblemática não apenas no judaísmo, mas como um símbolo universal de coragem e liderança feminina que desafia as opressões e transforma sociedades.